Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Nós vamos conversar, na nossa aula de hoje, sobre os nossos projetos rodoviários de uma maneira mais direta. A gente estava falando mais da parte de levantamentos, estudos, para melhor escolha da localização das obras. Hoje nós vamos falar sobre os projetos de uma maneira geral. Quando a gente fala dos nossos projetos rodoviários, a gente precisa primeiramente compreender que a rodovia ela é um ente tridimensional. Como um ente tridimensional, nós conseguimos representá-la pela combinação de duas dessas dimensões para a gente ter um plano sobre ela. Dessa forma, a gente tem três vistas, três tipos de projeto da nossa rodovia. Primeiramente dela, o nosso projeto em planta. O que seria esse projeto em planta? É como se nós olhássemos de cima para baixo, visualizando essa rodovia como ela se dispõe no território. É como se a gente olhasse por um satélite essa rodovia, a gente vai ver a sucessão de locais retos por lances curvos, sem conseguir visualizar os pontos mais altos ou os pontos mais baixos. Esse é o nosso projeto em planta da nossa rodovia. Então a gente consegue fazer essa visualização. Outros tipos de projetos seriam as nossas seções transversais e os nossos perfis de elevação. A seção transversal é como se a gente cortasse as faixas rodoviárias e olhássemos de frente, conseguindo ver alguns elementos ali, como a declividade lateral, como o abaulamento, os taludes de corte de aterro. E o perfil de elevação é como se nós pegássemos o eixo dessa rodovia e conseguíssemos observar as rampas ascendentes, descendentes, as curvas verticais, entre outros elementos. Nessa aula de hoje, nós vamos começar a conversar sobre o nosso projeto em planta. Quando nós falamos desse projeto em planta, como eu disse já, é como se nós olhássemos essa rodovia de cima para baixo. Então nós visualizamos ela olhando de cima. Vamos ver a sucessão de lances retos, que nós vamos chamar de tangentes, e as nossas curvas. No caso da aula de hoje, nós vamos conversar sobre as curvas horizontais simples. Nós precisamos projetar cada um desses elementos. Então, quando a gente fala de projeto em planta, nós vamos falar de tangentes e de curvas. Na nossa próxima aula, nós vamos falar das curvas horizontais com transição. Mas eu vou deixar esse assunto para a próxima aula. Primeiramente, vamos conversar sobre as tangentes, tá bom? Como eu disse na última aula, a gente tem um estaqueamento, uma progressão de estaqueamento. Estamos falando aqui do projeto finalizado, projeto final da rodovia. Então a gente está falando de estaqueamentos de 20 em 20 metros. Então a tangente ela tem esse estaqueamento progressivo. Essas tangentes elas fornecem ao veículo uma estabilidade bacana, porque o veículo está indo em linha reta, ele não está passando por nenhum elemento, não está fazendo curvas, não tem a ação de uma força centrífuga tentando empurrar esse veículo para fora da rodovia. Então esses trechos em tangente são trechos que a gente tem uma estabilidade boa dos nossos veículos. Então é bem tranquilo da gente conversar sobre algumas coisas, né? Porém, podemos cair no erro de pensar que o melhor jeito de fazer a ligação do ponto de origem até o final de uma rodovia seja fazendo uma linha reta. Então a gente vai lá, uma rodovia que teria ligação entre duas cidades distantes 70 quilômetros entre elas. Poxa, por que nós não fazemos uma simples linha reta ligando essas duas cidades? Nós não podemos, porque isso faz com que o veículo, o motorista, ele se torne cansado nesse trajeto e mais suscetível a desvios de atenção e a erros relativos à segurança viária. Por isso a gente tem um limite máximo ali de tamanho dos eixos em tangente, dos trechos em tangente. A melhor forma de fazer a ligação, o montante, a distribuição rodoviária, seria a combinação de tangentes
que não sejam tão longas, combinadas por curvas. Então a gente pode ter curvas com uma menor inflexão entre as tangentes, né? Um menor ângulo central ali entre as curvas. Isso faz com que a gente tenha trechos curvos um pouco menores, mas que a gente tenha um desafio para o motorista, se a gente pode chamar assim, para que ele possa ficar mais ligado, não dê sonolência, não dê o cansaço dele trafegar por essa via. Então esses são alguns dos cuidados que nós precisamos ter para os nossos trechos em tangente, tá bom? Quando a gente for falar sobre o nosso perfil transversal da via, nós vamos ver lá as larguras de faixa dos eixos em tangente, mas isso eu vou deixar para nossas próximas aulas. Agora vamos conversar sobre as nossas curvas, sobre as nossas curvas horizontais nos nossos projetos em planta. Essas curvas, elas são um pequeno problema, se a gente pode dizer assim, se a gente não tomar alguns cuidados. Por quê? Porque quando um motorista acaba trafegando em uma curva, essa curva ela tem uma força centrífuga. O que é essa força centrífuga? É uma força que tende à expulsão do veículo lateralmente desse trecho em curva. Então a gente precisa fazer a adoção de superelevações, a gente precisa fazer a adoção de superlarguras, a gente precisa ter alguns cuidados. O trecho em curva, diferentemente dos trechos em tangente, nós temos essa força centrífuga atuando. Vamos dar uma olhada em como é a composição de uma curva horizontal simples. Primeiramente, nós temos 3 pontos notáveis. O que são esses pontos notáveis? São pontos que a gente precisa de uma especial atenção. Por exemplo, o PI. Se a gente fizesse o prolongamento das tangentes, por exemplo, fazendo o prolongamento da tangente anterior à curva e posterior à curva, nós chegaríamos a esse ponto PI. PI é ponto de inflexão ou interseção das tangentes. Percebam que nesse PI a gente tem um ângulo ali que a gente pode chamar de AC, mas na verdade ele é um ângulo de inflexão, é a mudança de angulação entre as tangentes, né? Nós temos, retrocedendo um pouco ali de PI, é um ponto que a gente vai chamar de ponto PC. O que é esse ponto PC? É o ponto de curva. É o ponto que deixamos de ter tangente e adentramos num trecho curvo. Daí a gente tem todo o trecho curvo e ao final desse trecho curvo nós temos o nosso ponto PT, que é o nosso ponto de tangente. Esse ponto de tangente, a característica deixamos de ser um ponto curvo e agora assumimos novamente um ponto de tangente. Percebam que pouco antes do nosso PC, por exemplo, nós não tínhamos força centrífuga. Estávamos em um trecho reto, então não temos força centrífuga atuando. E logo que adentramos em PC, logo depois de PC, a gente já tem uma força centrífuga atuando nesse local. Por isso, esse ponto de curva e ponto de tangente são pontos de especial cuidado, porque podem gerar uma insegurança no motorista. Por isso ele vai diminuir a velocidade, por isso a gente tem uma diminuição de fluidez e, consequentemente, se torna um ponto que provavelmente a gente pode ter o acontecimento de acidentes viários, por essa diminuição da velocidade, pelo motorista não se sentir muito seguro ao adentrar nesse ponto. Vamos conversar um pouco sobre quais são os elementos dessa curva, né? A gente tem ali AC, que é o ponto, a inflexão entre as tangentes, mas também é o ângulo central do nosso trecho curvo, que a gente vai chamar de AC. Esse AC pode ser em graus ou radianos, dependendo da unidade que a gente está medindo. Nós temos o D, que é o desenvolvimento da curva. Então é a extensão desse trecho curvo, desse trecho circular, né? Que vai ser representado ali diretamente pela angulação do nosso, pelo tamanho do nosso ângulo central. Nós temos o nosso T, que é o ponto que vai ligar o nosso PI
até o nosso PC, e ali a gente vai retroceder esse valor dessa tangentezinha, e esses são os nossos principais elementos das nossas curvas horizontais simples, tá bom? Elas normalmente são utilizadas em rodovias secundárias, rodovias com uma menor... com menor número de tráfego, um volume de tráfego inferior, mas nós normalmente não vamos utilizar ela em rodovias com uma fluidez maior. Nós vamos utilizar as curvas horizontais com transição, né? Essas curvas horizontais com transição nós vamos conversar na próxima aula. Elas minimizam esses desconfortos da transição do ponto entre tangente e curva. A gente adota uma extensão de transição para minimizar esses desconfortos. Mas, por enquanto, é isso. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Conhecer um pouco o nosso projeto em planta e conversar um pouco sobre as tangentes das curvas horizontais simples. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!